Opa, tudo bem? Bem, seguindo a ordem, agora a gente vai fazer a prova da AFA, porque a gente fez escola naval a última vez. Mas para fechar, é a última questão da prova da AFA, 64, a prova de física de 2019, a prova A, que vai aparecer aí para vocês. Bem, essa questão é de um eletroscópio. E não é só eletroscópio, envolve também, eles fizeram uma ideia para envolver com efeito fotoelétrico. Em geral, as questões de moderna da AFA não são tão complicadas, eles sempre fazem uma coisa mais simples. Nessa daqui também, diferente do ITER, que bota umas questões de moderna que tem que fazer muita conta e é difícil. A AFA em geral é bem tranquila com isso. Tipo, as questões são muito teóricas, uma ou outra tem uma conta, mas é uma aplicação de fórmula bem direta. E essa aqui também, seguindo essa ordem, é uma questão de moderna, basicamente bem teórica. Como vocês veem, tem um eletroscópio, ele incide luz vermelha e ele quer saber o que acontece, tá? Questão 64, vocês viram aí, né? Tá, o que acontece na questão? Ele diz que tu tem esse eletroscópio de folhas. O eletroscópio, qual que é a ideia dele? É que quando tem carga elétrica, aqui eu tenho duas folhas de metal. O que vai acontecer? Se tiver carga tanto positiva quanto negativa, o eletroscópio, como existe repulsão entre cargas de mesmo sinal, ele vai abrir as folhas. Então o eletroscópio ele serve para te indicar se o objeto lá em cima está carregado ou não. Eu boto ele no eletroscópio, se as folhas abrirem, ele está carregado. E quanto mais elas abrirem, mais carregado ele está, porque esse fio é condutor. Então tem uma transferência de carga. Quanto mais carga tiver aqui, mais transfere e mais ele abre. Então o eletroscópio ele serve para isso. É o início de elétrica. Toda vez que tu estuda elétrica, a primeira coisa que tu estuda provavelmente é coisa de eletroscópio. Ok, só que nesse caso a carga vai ser necessariamente positiva. Porque ele diz que a placa está carregada positivamente e ela é de zinco. Só para lembrar de química, né? O zinco ele não vai... O zinco ele oxida, ele não reduz, né? Então ele vai para zinco 2+, é um metal. Então ele vai perder elétrons, ou seja, ele vai ficar positivo. Não tem como ganhar elétrons, é muito difícil para um metal, né? Aí o que acontece? Essa placa é de zinco e ela vai transmitir parte desse perda de elétrons para as folhas e vai indicar uma abertura ou não do eletroscópio. Tá, aí ele te dá algumas alternativas, né? Ele diz o seguinte, que tu está incidindo no eletroscópio uma luz de frequência vermelha, então a frequência é vermelha. E ele quer saber o que vai acontecer com as folhas do eletroscópio. Bem, daí tem 4 alternativas. Tem um probleminha nessa questão, a gente vai ver agora. Na letra A ele fala o quê? Ele fala que quando eu incidir a luz vermelha, as folhas vão aumentar muito essa abertura. Aumenta muito a abertura. Aí ele diz, pois a energia dos fótons de luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Tá. Como é que eu sei se a energia do fóton de luz vermelha é suficiente para arrancar elétrons da placa? Pelo efeito fotoelétrico, isso acontece se a energia do fóton, que é H e a frequência, né? Eu chamo de Ni aqui, mas pode ser F. No caso, a frequência da luz vermelha, H, Ni. E Ni é a frequência da luz vermelha, então. Se essa energia for maior do que a energia que a gente chama de corte do zinco, que isso é específico do material, isso significa que ele consegue arrancar. Bem, ele não deu a energia de corte ou a frequência de corte, ele precisa da frequência de corte também no material, ele não deu nenhum dos dois. Então, ele não deu qual que é a frequência da luz vermelha que você está utilizando, apesar de vermelho em geral ser meio padrão dos 600 nanômetros, né, de comprimento de onda, e tu acha uma frequência. E ele também não deu o valor do H, né? O H, apesar de que tu podia saber de cor, que era 6,626 vezes 10 na menos 36, né? Joule segundo. Podia saber de cor, mas ele não deu, isso é meio errado. Então não tinha como calcular, entendeu? Então, de cara, isso aí fica bem bizarro, porque o que eles queriam que tu fizesse? Tu não tem nem como calcular se a energia é suficiente para tu arrancar um elétron. Porque se essa energia não for suficiente para superar a energia de corte, não interessa quanta luz vermelha emita, ele não vai arrancar nenhum elétron. Então ele não deu isso.
Mas, se tu fizesse as contas, pegando a energia de corte aqui, eu peguei do zinco, que é 4,31 eletronvolts, e a frequência da luz vermelha, tu pode pegar que é 4,8 vezes 10 na 14 Hz. Fazendo a conta com H, e pode passar isso aqui para eletronvolt, isso aqui para joule, segundo passa para eletronvolt segundo, o joule é só dividir por 1,6 10 a menos 19. Faz a conta, tu vai ver que essa energia, ela é menor do que a energia de corte. Então ele não consegue nem arrancar um elétron. Aí estaria errada. Mas ele não te deu essas informações. Então como é que tu vai saber? Tu não tem como saber. Mas tu poderia descartar essa alternativa de uma outra maneira. Tu podia ver na explicação dele. Aumenta muito, pois a energia dos fótons de luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. O número de elétrons arrancado não depende da frequência. Independe da frequência. O que indica a quantidade de elétrons arrancado é a intensidade. Ele não fala nada sobre a intensidade da luz vermelha. Mesmo que fosse suficiente para arrancar, tu não tem como saber se arranca muito ou se arranca pouco, porque ele não te deu qualquer intensidade dessa luz. A frequência só indica o seguinte: eu consigo arrancar ou não. A intensidade indica quantos eu arranco. Então tu poderia descartar a alternativa por isso também. Então, falsa. A letra B cai no mesmo problema. Ele diz que aumenta um pouco. Ele diz que aumenta um pouco. Também, e daí ele já a justificativa. Pois a energia dos fótons de luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns elétrons da placa. Novamente cai no mesmo problema. Primeiro que ele não deu as informações para tu calcular a energia se a energia da frequência de luz vermelha é suficiente, supera a de corte. Mas se a gente fizer a conta pegando as informações de fora, a gente vê que não supera, e teria falsa. Mas também tu poderia descartar pela justificativa. Porque ele diz, pois a energia dos fótons da luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns elétrons. Não tem a ver com a energia do fóton. Tem a ver com a intensidade e a quantidade. Então, novamente, tem a ver com a intensidade, a quantidade de elétrons arrancados. E não a frequência. Ok. A letra C, ele fala o seguinte: diminui um pouco. Essa aqui tá fora de cara, não tem nem como questionar. Diminui um pouco. Para diminuir, eu teria que, como a placa é positiva, eu teria que injetar elétrons nela para diminuir essa carga positiva. Porque aí, se eu diminuo essa carga positiva, a carga nas folhas diminui e elas começam a se aproximar mais, porque tem menos repulsão. A força de repulsão acaba diminuindo. E as folhas se aproximam mais. Então eu teria que injetar elétrons. Ao emitir luz em uma placa metálica, tu nunca injeta elétrons. Tu arranca elétrons. Primeiro que metal para receber elétrons é muito difícil. Mas você teria que injetar elétrons, teria que dar energia, é muito difícil. Então não. Essa aqui é absurda. Essa aqui tá falsa por ser um absurdo mesmo. Essa aqui, qualquer pessoa no dia podia descartar tranquilo. Letra A e letra B é confusa mesmo, porque faltou informação, né? E a letra D, ela fala, não se altera, pois a energia dos fótons de luz vermelha é insuficiente para arrancar elétrons da placa. A justificativa está certa. A energia do fóton de luz vermelha, ela é menor do que... Ela é menor do que a energia de corte do zinco. Então, isso justifica que o elétron de luz vermelha, o fóton de luz vermelha, não consegue arrancar elétrons da placa. E marcaria como verdadeira. Bem, mas eu não tinha como provar isso no dia. Então, o que tu tinha que ter pensado era o seguinte: a letra A e a letra B pode ser verdade a primeira afirmativa, de aumenta muito e aumenta pouco? Pode. Mas a justificativa delas está errada. Então, eu descarto por isso. A única que bate a primeira afirmação e a justificativa é a letra D. Então, ela tem que ser a certa. Ok? É uma justificativa bizarra, mas
era o que dava pra fazer no dia. Pra mim, a questão tinha que ter sido anulada, porque eles não deram as informações pra comprovar que a D era certa. Porque eu não tenho como afirmar que ele não se altera se eu não souber a energia de corte do zinco e a frequência da luz vermelha que eles incidiram. Eles não deram informação, a questão devia ser anulada. Mas como a AFA tem costume de não gostar de anular a questão, a não ser que seja exatamente um absurdo, eles não anularam a questão e marcaram a letra D. Porque talvez tivesse como a pessoa justificar em cima disso. Mesmo que não soubesse, ela podia ver a justificativa da letra A e da letra B e descartar ela. Tá? Então isso aqui marcou letra D, mas com pontinhos de interrogação, porque pra mim era pra ser anulada. E é isso. Fechamos a prova da AFA, a prova de física de 2019, com a questão 64 de efeito fotoelétrico. Bem, gente, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. Na próxima vez de AFA a gente volta com uma outra prova, eu não decidi o ano ainda, mas eu verei. Voltaremos com matemática da AFA, algum outro ano que eu não vi ainda, ok? É isso, gente. Um abraço e valeu!